minha irmã vai se casar com meu ex-namorado, e meus pais exigem que eu vá. Eles não querem que ninguém questione minha ausência. Então eu vou, e conto a verdade. Olá, sou uma mulher de 30 anos e estou com um problema. Não sei bem se estou errada nessa situação. Já li muitos relatos neste fórum, mas essa é a primeira vez que recorro a estranhos na internet para me ajudarem. É assim que vocês sabem que estou realmente desesperada por uma opinião objetiva. Essa história envolve meu ex-namorado, minha irmã e meus pais. E sim, eu sei que isso já soa como um desastre. E vocês estão certos em pensar assim. Vou começar contando sobre meu relacionamento anterior. Quando conheci meu ex-namorado, Jake, que agora tem 32 anos, eu achei que ele era o amor da minha vida. Ele era charmoso, engraçado, carinhoso, ou pelo menos era o que eu achava. Namoramos por 3 anos e por muito tempo eu realmente acreditei que ele estava tão envolvido quanto eu no relacionamento. Mas olhando para trás, vejo que havia vários sinais vermelhos que eu simplesmente ignorei. Ele sempre foi muito reservado com o celular. Se eu perguntava sobre isso, ele dizia que era coisa do trabalho. Ele também desaparecia por horas sem explicação, e toda vez que eu trazia esse assunto, ele dava um jeito de me fazer sentir culpada por estar questionando. No fim, eu sempre acabava achando que era paranoia minha. Afinal, Jake sempre sabia exatamente o que dizer para me fazer sentir especial quando eu começava a duvidar dele. Até que tudo desmoronou. Tudo aconteceu em um churrasco na casa dos meus pais. Minha irmã mais nova, Mia, que agora tem 27 anos, insistiu muito para que eu fosse. Fazia um tempo que eu não participava de reuniões familiares, e ela disse que significava muito para ela que eu estivesse lá. No fim, acabei cedendo. Em certo momento, percebi que Jake tinha sumido por um tempo. Fui andando pela casa procurando por ele. E foi assim que eu tropecei na verdade. Abri a porta do quarto de hóspedes, e lá estavam eles. Jake e Mia, juntos. Foi como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Minha mente ficou em branco. Fiquei ali parada olhando, enquanto os dois se desesperavam tentando se explicar. Jake gaguejou algo sobre como ele e Mia se conectaram, e não conseguiam mais lutar contra os sentimentos. Mia disse que nunca quis me machucar, mas que eles eram almas gêmeas. Almas gêmeas. Essa foi a justificativa deles para meses de traição e mentiras. Senti meu estômago revirar. Saí correndo e fui embora chorando. Honestamente, foi um milagre eu não ter sofrido um acidente, porque mal conseguia enxergar através das lágrimas. Mas o que mais me machucou foi a reação da minha família. Quando contei o que aconteceu, meus pais minimizaram tudo. Disseram que era amor jovem, que essas coisas acontecem e que Jake e Mia simplesmente se apaixonaram. Agiram como se meu coração partido fosse apenas um pequeno inconveniente diante da bela história de amor dos dois. Cortei contato com Jake e Mia e me afastei da minha família. Com o tempo, reconstruí minha vida pouco a pouco. Foquei na minha carreira, fiz novos amigos e finalmente encontrei felicidade novamente. Então, do nada, recebi um convite para o casamento de Jake e Mia. Foi como um tapa na cara. A princípio, decidi ignorá-lo. Não havia a menor chance de eu comparecer e assistir os dois prometendo amor eterno depois do que fizeram comigo. Mas meus pais tinham outros planos. Eles me ligaram, mandaram mensagens e até apareceram de surpresa no meu apartamento, implorando para que eu fosse. Disseram que minha ausência geraria fofocas e prejudicaria a reputação da família. Falaram que era hora de superar o passado e ser a pessoa madura. Em certo momento, minha mãe se sentou comigo e disse: "Não estamos pedindo que você os perdoe, mas sim que seja a pessoa maior nessa história. Família é mais importante do que guardar rancor." Admito que eles mexeram comigo. Eu mal falava com meus pais, mas também não queria cortá-los completamente da minha vida. Percebi que seguir em frente significava mostrar que eu havia superado tudo. Eu não queria que pensassem que eu ainda era amarga, porque na verdade eu não era. Então concordei em ir ao casamento. Essa decisão deveria ter sido o fim da história. Mas adivinhem? Mia começou a me bombardear de mensagens. A maioria era provocação. Ela dizia que venceu, que Jake sempre preferiu ela. No começo, ignorei. Mas então, um conjunto específico de mensagens chamou minha atenção. Mia, provavelmente bêbada, desabafava sobre a pressão que os pais de Jake estavam colocando sobre eles para provarem que eram dignos de receber a herança da família. Ela se gabava de que o casamento garantiria que continuassem na boa graça dos pais de Jake. De repente, tudo fez sentido. Jake e Mia não estavam apenas construindo uma vida juntos. Eles estavam apostando no dinheiro da família dele. Ao perceber isso, enxerguei o casamento de outra forma. Eu não era apenas uma extraída e amarga. Eu era alguém que podia expor a hipocrisia deles. Mas eu não queria vingança. Eu queria encerramento. No dia do casamento, admito que uma parte de mim quis virar as costas e ir embora. A decoração estava linda, todos pareciam felizes, mas tudo me parecia uma grande farsa. Encontrei meu lugar e tentei manter a cabeça baixa, esperando apenas sobreviver ao evento. Mas então meus pais se aproximaram e pediram para que eu fizesse um discurso. Disseram que significaria muito para Mia se eu mostrasse meu apoio na frente de todos. Eu queria recusar.
Era humilhante demais. Mas minha mãe insistiu sem parar, e meu pai já começou com aquele tom irritado de sempre, e pronto, eu acabei cedendo. Eu sabia que eles só queriam que eu colaborasse para manter a reputação da família intacta, mas me odiava por ceder, sabendo que queriam que eu elogiasse o casal que tinha me destruído. Então, aceitei mais uma vez por obrigação e culpa. Ao subir ao pódio e olhar para as dezenas de rostos na minha frente, senti uma mistura de raiva e tristeza. Eu ia dar um discurso genérico e monótono, mas, de repente, uma clareza inesperada me invadiu. Comecei falando sobre o amor e como ele pode surgir de formas inesperadas. Mencionei a importância da honestidade e confiança em um relacionamento. Então, mudei de rumo. Contei a todos que já havia namorado Jake, que eu acreditava que ele era o meu futuro, e que esse futuro me foi roubado por alguém em quem eu confiava. Descrevi o momento em que descobri a traição e a dor que isso me causou. Mas não parei por aí. Disse que apesar da traição ter me destruído, ela também me ensinou lições valiosas sobre resiliência e amor próprio. Olhei diretamente para os pais de Jake e agradeci pela gentileza que tiveram comigo enquanto eu estava com ele. Afirmei que sempre valorizei o apoio deles e esperava que soubessem toda a verdade sobre as escolhas de Jake e Mia. Quando terminei, o salão ficou em silêncio absoluto. Os pais de Jake pareciam furiosos. Eles saíram da cerimônia imediatamente. Agora, Mia e Jake me culpam por tudo. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo nem um pouco. Alguém tinha que dizer a verdade. Então, será que eu fui a babaca por estragar o casamento da minha irmã só por contar a verdade? Atualização 1. E aí, pessoal? Esse post recebeu muito mais atenção do que eu esperava, mas queria agradecer a todo mundo que comentou e me ajudou a enxergar essa situação de outros ângulos. Senti que precisava esclarecer por que diabos eu fui ao casamento, quando eu poderia ter simplesmente cortado contato com a minha família só pelo fato de terem sugerido isso. Quando decidi ir, não foi porque eu queria perdoar alguém. Eu fui porque queria provar para mim mesma que eu não era a ex-amargurada e vingativa que eles achavam que eu era. Eu fui porque queria encerramento. E talvez, lá no fundo, também queria mostrar que eu era mais forte do que a dor que eles me causaram. Mas, sendo bem sincera, seria mentira dizer que não tinha uma parte de mim que queria fazer uma declaração. Eles me humilharam. E parecia que ninguém nunca realmente entendeu o quanto doeu ser traída pelas duas pessoas que eu mais confiava no mundo. Olhando agora, eu consigo admitir que meu discurso foi vingativo. Não foi só sobre contar a verdade. Foi sobre garantir que Jake e Mia sentissem na pele o que fizeram comigo. E quer saber? Eu não me arrependo. Quando eu tava sofrendo, ninguém ficou do meu lado. Ninguém disse a Jake e Mia que eles estavam errados. Minha família fingiu que nada tinha acontecido. E os pais de Jake, que sempre foram gentis comigo enquanto a gente namorava, nunca fizeram nada para responsabilizá-lo. Então não me arrependo de uma única palavra. Pela primeira vez, eu pude contar o meu lado da história. Depois do casamento, a bomba estourou imediatamente. Os pais de Jake ficaram furiosos. Pelo que ouvi de conhecidos em comum, eles sempre se orgulharam de serem uma família respeitável. Quando descobriram como Jake e Mia começaram a namorar, ficaram completamente envergonhados. A mãe de Jake, em particular, ficou pistola. Ela percebeu que Jake tinha mentido para ela sobre as datas do nosso relacionamento e do dele com Mia. E na cabeça deles, não fazia o menor sentido deixar uma herança para um filho que não tinha moral nem caráter. E não foi só pelo meu discurso. Foi pelo padrão de mentiras do Jake. Pela vergonha que ele trouxe para o nome da família. Então, eles cortaram ele e Mia completamente. Poucas semanas depois, descobri que Jake e Mia estavam cheios de problemas financeiros. Uma amiga nossa veio me contar as fofocas. Sem o dinheiro dos pais de Jake, eles estavam se afundando tentando manter o estilo de vida luxuoso que tinham planejado. O casamento por si só já tinha sido um gasto absurdo, e eles contavam com a herança para cobrir tudo. Agora, sem um tostão de segurança, estavam se desesperando. Mia, principalmente, estava arrasada. Ela sempre sonhou em ter uma vida confortável, sem preocupações. E agora estava presa tentando descobrir como lidar com as dívidas crescendo cada vez mais. E aí começaram as mensagens da Mia. No começo, cheias de raiva. Ela me culpava por tudo, dizia que eu tinha destruído o futuro deles e virado os pais de Jake contra eles. Falou que eu era egoísta vingativa, que eu tinha arruinado a felicidade dela por puro rancor. Mas então o tom dela mudou. Ela começou a exigir que eu pedisse desculpas publicamente aos pais de Jake. Queria que eu dissesse que tinha exagerado a história, que distorci os fatos no meu discurso. Até sugeriu que eu implorasse para os pais de Jake reconsiderarem a decisão de cortar os dois. Os pedidos dela eram ridículos. Ela queria que eu me humilhasse só para consertar a cagada que eles fizeram. Sério, foi quase cômico. Depois de tudo, da traição, da humilhação, da dor. E ainda assim, ela teve a audácia de pedir para eu limpar a sujeira deles. Respondi só uma vez. Eu não sou responsável pelas escolhas de vocês nem pelas consequências. Se os pais do Jake decidiram cortar vocês, isso não foi por causa do meu discurso. Foi por causa das suas ações.
Vocês construíram esse relacionamento em mentiras e traição. Agora lidem com isso. Depois disso, bloqueei e segui em frente. Por anos, carreguei o peso do que eles me fizeram. Agora, finalmente, senti que me livrei disso. Os problemas deles são deles. E eu tô fora. Já faz uma semana desde que bloqueei Mia e tô me sentindo ótima. Ninguém mais me procurou. E tomara que eu não esteja jogando praga em mim mesma falando isso. No fim das contas, tenho coisas muito mais importantes para focar do que esse drama ridículo. Então, vou fazer o meu melhor para ficar longe disso tudo. Mas se eu acabar sendo arrastada de volta, pode deixar que eu volto para atualizar vocês. Até lá, adeus. Atualização 2. Ok, eu ziquei tudo na minha última atualização. Erro de principiante, eu sei. Já faz algumas semanas desde que escrevi aqui, e aconteceu coisa suficiente para justificar um novo update. Então, bora lá. Depois de bloquear Mia e seguir em frente, achei que o drama tinha acabado. Mas, é claro, minha família não podia simplesmente me deixar em paz. Uma semana e meia depois de eu ignorar as exigências de Mia, meus pais entraram em contato e insistiram que a gente precisava sentar e resolver as coisas. Na visão deles, meu discurso no casamento criou uma rixa desnecessária na família, e cabia a mim consertar a situação. Eles estavam chateados porque Mia e Jake estavam passando por dificuldades, e acharam que eu deveria assumir a responsabilidade pelo que na cabeça deles foi culpa minha. A pressão ficou tão insuportável que resolvi acabar com isso de uma vez por todas e aceitei encontrar com eles. Nos encontramos em uma cafeteria perto de casa. Meus pais me pintaram como mesquinha e vingativa. Disseram que eu estava agarrada ao passado e que meu discurso no casamento foi desnecessário. Continuavam insistindo que eu precisava ser a pessoa madura da situação. Me lembraram que família vem em primeiro lugar e que Mia sempre seria minha irmã, não importava o que tivesse acontecido. Na cabeça deles, não era só sobre Jake e Mia. Eles acreditavam que eu tinha envergonhado a família inteira. Insistiram que eu entrasse em contato com os pais de Jake e pedisse desculpas. Eles achavam que se eu fizesse isso, talvez Mia e Jake pudessem remediar a situação com eles. Nada do que disseram me surpreendeu, mas ainda assim doeu. O tempo todo, eles ignoraram completamente o que Jake e Mia fizeram comigo. Agiram como se eu devesse simplesmente superar tudo, porque o tempo cura todas as feridas. Em nenhum momento reconheceram a dor que aquilo me causou. Para eles, era tudo sobre o futuro da Mia, a felicidade da Mia, o relacionamento da Mia. E eu, mais uma vez, meus sentimentos não importavam. Ninguém estava do meu lado. Ninguém sequer pensava em mim. E foi aí que eu percebi que eu mesma teria que me defender. E foi exatamente o que fiz. Falei na cara deles que eu não ia pedir desculpas por dizer a verdade. Lembrei que o relacionamento de Mia e Jake começou com traição, e que se eles estavam enfrentando consequências agora, o problema era deles. Falei sobre como eles nunca cobraram a Mia por nada, e como eles sempre esperaram que eu fosse a pessoa a fazer as pazes. Deixei claro que cansei. Eu não ia mais limpar a bagunça dos outros. Se Mia e Jake estavam se ferrando, isso era um problema deles, não meu. Meus pais tentaram argumentar, dizendo que eu, Mia e Jake éramos jovens e que essas coisas acontecem nessa idade. Mas eu não tava nem um pouco afim de ouvir essa merda. Fiquei tão irritada que simplesmente levantei e saí da cafeteria. Desliguei o celular. Não queria ouvir mais nada. Mas apesar de ter certeza de que fiz a coisa certa, a culpa começou a me corroer. Quer dizer, eu sei que não fiz nada de errado. Mas de alguma forma, as palavras deles ficaram ecoando na minha cabeça. Eles me fizeram sentir como se eu fosse um monstro. E então, comecei a pensar, será que realmente foi o meu discurso que fez os pais de Jake deserdarem ele? Ou será que tinha algo mais que eu não sabia? A curiosidade e a culpa falaram mais alto. Então, decidi entrar em contato diretamente com os pais de Jake. E para minha surpresa, eles foram bem receptivos. Eles me contaram que já estavam decepcionados com Jake há anos, mas não tinham tomado atitude nenhuma até então. Meu discurso não fez eles cortarem Jake. Ele mesmo fez isso sozinho. Eles explicaram que Jake mentia para eles sobre um monte de coisas. Por exemplo, ele exagerava as conquistas da carreira e fingia estar bem financeiramente, quando na verdade dependia do dinheiro deles. Eles já suspeitavam do comportamento dele, mas não queriam agir sem provas. E então veio o meu discurso. Naquele momento, tudo se encaixou. Jake não só era mentiroso, como também manipulador. Eles não cortaram Jake por causa do meu discurso. Só pararam de fingir que não viam quem ele realmente era. Ouvir isso foi como um peso saindo dos meus ombros. Agora eu sei que nunca estive errada por me defender. Minha família, claro, não vê as coisas assim. Continuam insistindo que eu deveria me reconciliar com Mia. Mas agora eu parei de me importar. Jake e Mia que lidem com as consequências do que fizeram. Não é problema meu. Agora a única coisa que me importa sou eu. E seguir em frente. Se algo mais acontecer, volto para atualizar vocês. Obrigada por todo o apoio. Vocês não fazem ideia do quanto isso significa para mim. Atualização 3. Uma vez traidor, sempre traidor. Essa foi uma lição que aprendi da pior forma possível.
E uma que eu nunca vou esquecer. Já se passaram 4 meses desde minha última atualização, e por 3 desses meses tudo esteve maravilhosamente tranquilo. Mia e meus pais finalmente me deixaram em paz. Eles aceitaram que eu não ia bancar a pacificadora nem consertar a bagunça que Mia e Jake fizeram na própria vida. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Sem culpa, sem raiva, apenas focada em mim e na minha felicidade. Mas é claro, nada fica tranquilo para sempre. No início deste mês, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não demorou muito para perceber que era Mia. Ela foi direto ao ponto. Anulou o casamento com Jake. Disse que não dava mais para continuar com aquilo e achou que eu merecia saber. Eu não respondi. Já tinha deixado claro que não queria ela na minha vida e não ia reabrir essa porta agora. Mas Mia não parou por aí. Nos dias seguintes, ela me bombardeou de mensagens, soltando aos poucos o que a levou a terminar com Jake. Basicamente, as dificuldades financeiras afundaram o casamento. Jake, que sempre viveu às custas dos pais, não soube lidar com a pressão de viver com um orçamento apertado. E ao invés de tentar resolver os problemas, ele resolveu trair Mia. E não foi com uma só mulher. Mia descobriu que ele a traiu com várias, incluindo 2 das próprias madrinhas do casamento. Sem que eu perguntasse nada, porque eu nunca respondi, Mia continuou despejando tudo. Acho que ela sabia que eu estava lendo, já que minhas confirmações de leitura estavam ativadas. Ela explicou como descobriu tudo. No começo, percebeu que Jake estava se comportando de forma estranha. Ficava fora até tarde, inventava desculpas ridículas para sumir e escondia o celular. No início, ela ignorou os sinais. Achava que era só o estresse afetando ele. Mas então, uma das madrinhas do casamento enviou uma mensagem confessando que teve um caso com Jake. Ela disse que não sabia como contar para Mia antes, mas que se sentia culpada por esconder isso. E foi aí que tudo desmoronou. Mia confrontou Jake. Ele negou tudo no início, mas acabou confessando. E não era só com essa madrinha. Ele também tinha ficado com outra madrinha e mais algumas mulheres. Lendo as mensagens de Mia, senti muita coisa ao mesmo tempo. Por um lado, me senti vingada. Jake só fez o que Jake sempre faz. Nenhuma surpresa aí. Mia agora sabia exatamente como é ser traída. Agora ela sentia na pele o que eu sentia anos atrás. Mas essa pena não durou muito. Porque no fim das contas, Mia me traiu primeiro. Ela fez as escolhas dela, e agora estava colhendo as consequências. Mas Mia não parou só em explicar o que aconteceu. Ela começou a pedir conselhos. Disse que não sabia como lidar com a traição e queria saber como eu consegui superar depois do que Jake fez comigo. Ela continuou tentando se conectar comigo. Dizia que as 2 tinham sido machucadas pelo mesmo homem e que deveríamos apoiar uma a outra. Mas o que mais me chocou foi o que ela não disse. Em todas as mensagens, não houve um único pedido de desculpas. Ela nunca reconheceu a dor que me causou ao me trair com Jake. Nunca admitiu o mal que fez comigo. Ela simplesmente agia como se fossemos iguais, como se o sofrimento dela apagasse o passado. Eu não respondi nenhuma mensagem. Mia já tinha sugado tempo e energia demais de mim. Depois de alguns dias de mensagens sem parar, bloqueei ela de novo. Dessa vez, sem um pingo de culpa. Na verdade, me senti aliviada. Jake só mostrou exatamente quem ele sempre foi. E Mia, agora ela tem que lidar com isso sozinha. Ela está apenas colhendo o que plantou. Olhando para trás, não me arrependo de nada. Falar a verdade não foi mesquinho. Foi necessário. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que às vezes a melhor decisão é dar meia volta e deixar o karma fazer seu trabalho. E com isso, encerro esse capítulo da minha vida. Valeu, galera! História 2. As mentiras da minha irmã arruinaram a minha vida. A minha família renegou-me, e agora querem-me de volta. Estou há quase 1 hora a olhar para este ecrã em branco, a tentar descobrir como começar. Acho que o melhor é simplesmente contar tudo de uma vez. Isto não é fácil. Demorei anos para estar pronto para escrever tudo isto. Mas cá vai. Sou Eric, tenho 33 anos. E está aí a história de como a minha irmã, vou chamá-la de Anne, destruiu completamente a minha vida com uma mentira. E o que aconteceu depois. Mas para perceber isso tudo, precisas de saber como eram as coisas antes de tudo desmoronar. E eu éramos muito chegados. Talvez até mais do que a maioria dos irmãos. Mesmo com 4 anos de diferença entre nós. Éramos praticamente melhores amigos. Sei que agora isso soa estranho, mas naquela época era normal. Eu nunca fui um gênio na escola. Sempre tive dificuldades. Passava as disciplinas à justa. Mas havia uma coisa em que eu era bom: eletrônica. Não programação nem computadores. Era mais desmontar coisas e remontá-las. Comecei com comandos de TV antigos. Rádios que encontrava em feiras de garagem. Aos 16 anos, já tinha um verdadeiro laboratório no meu quarto. Ferro de soldar, multímetros. Caixas cheias de placas de circuito e fios. Os meus pais achavam aquilo estranho, especialmente porque eu passava horas trancado no quarto. E sim, isso vai ser importante mais tarde. Mas ela entendia. Tinha uns 10 anos quando comecei a levar aquilo a sério.
e passava horas no meu quarto a ver-me trabalhar. Fazia perguntas sobre as peças. Queria saber para que serviam, por que ligava certos fios de determinada maneira. Essas coisas. Às vezes ajudava-me a organizar o material. Segurava as peças enquanto eu soldava. Era o nosso momento juntos. Os nossos pais tinham um favorito, e não era segredo para ninguém. Era a filha perfeita. Ótimas notas de ginástica, conselho estudantil, o pacote completo. Eu, mal passava nas aulas. Ou estava trancado no quarto com a minha eletrônica, ou no escatepar, mas a sempre me defendeu. Uma vez apanharam-me a fumar atrás do ginásio, e em vez de me deixarem ser suspenso, ela inventou uma história qualquer, disse que eu só estava a segurar o cigarro para outra pessoa que fugiu. Até chorou para o diretor, disse que eu estava a tentar mudar de vida, e que uma suspensão arruinaria tudo. E o pior, o diretor acreditou. Ela também me ajudava com os trabalhos de casa, explicava-me as matérias de um jeito que finalmente fazia sentido para mim. Provavelmente foi a única razão pela qual consegui terminar a escola. Eu também olhava por ela. Sempre fui um irmão protetor, talvez até demasiado. Qualquer rapaz que se interessasse por ela tinha de passar por mim primeiro. Não era para ser chato. Só queria ter a certeza de que ninguém ia magoar a minha irmã, mesmo quando comecei a meter-me em problemas, a ficar fora até tarde e a andar com más companhias. Ela nunca me julgou, inventava desculpas para os nossos pais. Quando eu chegava depois do toque de recolher, lembro-me de uma vez. Cheguei a casa às 3 da manhã, e ela estava sentada na varanda à minha espera, só para ter a certeza de que eu tinha chegado bem. Agora que penso nisso, será que éramos próximos demais? Talvez seja por isso que todos acreditaram nela tão facilmente depois. Mas naquela altura, era normal. Ela era minha irmã, a minha melhor amiga, a única pessoa que realmente me entendia. Os nossos pais tentaram de tudo para me interessar por coisas normais. Inscreveram-me em equipas desportivas, clubes depois da escola, mas eu voltava sempre para a eletrônica. Eles achavam que eu estava a perder tempo, mas ainda defendia-me. Ele é bom nisso, dizia ela. Deixem-no fazer o que gosta. É essa que tento recordar às vezes. A irmã mais nova que acreditava em mim, quando mais ninguém acreditava. Que me trazia snacks enquanto eu trabalhava nos meus projetos. Que me defendia diante dos nossos pais. Que confiava em mim o suficiente para me contar os seus problemas. Foda-se, isto é mais difícil de escrever do que eu pensava. Quando tudo começou a desmoronar, eu tinha 18 anos e tinha acabado de terminar o secundário. A Ain tinha 16, e estava a começar a chamar a atenção dos rapazes da escola. Sendo o irmão protetor que era, fiz o que qualquer irmão mais velho faria. Afastei-os. Não andava a pancada com ninguém. Só certificava-me de que sabiam que eu estava de olho neles. Havia um rapaz em particular, o Jake. Típico miúdo rico. Carro caro pago pelos pais. Um dia, apanhei-o a tentar convencer a faltar às aulas com ele. Talvez não devesse tê-lo empurrado contra o carro, mas vá lá. Ele tinha 18 anos, e estava a tentar levar a minha irmã de 16 a faltar à escola. Que irmão não ficaria fudido com isso? Foi aí que começaram os rumores. No início, eram só sussurros. Pessoas na escola daí a comentar que era estranho eu ser tão protetor. Depois ficou pior. Foi então que começaram os rumores. Alguém disse que o verdadeiro motivo pelo qual eu não queria outros rapazes perto era porque eu queria para mim. Coisas nojentas. Lembro-me exatamente do momento em que percebi que algo estava muito errado. Era uma terça-feira depois da escola. Normalmente a ia para o meu quarto, ficar comigo enquanto eu trabalhava nos meus projetos. Mas nesse dia, ela foi direto para o quarto dela. Bati a porta para saber se estava tudo bem. Ela só disse para eu me ir embora. Mais tarde, naquela noite, encontrei-a na cozinha a chorar. Tentei abraçá-la, como sempre fazia quando ela estava triste. Mas ela afastou-se, recuou, como se eu fosse um monstro. Isso nunca tinha acontecido antes. Murmurou qualquer coisa sobre estar cansada, e voltou para o quarto. Os dias seguintes foram estranhos. Ela parou de ir ao meu quarto, parou de falar comigo, parou de olhar para mim. Achei que fosse só uma fase, ou que talvez estivesse chateada comigo por algum motivo. Devia ter percebido antes. Naquela manhã, eu estava a trabalhar num rádio antigo que tinha encontrado, quando ouvi alguém bater a porta. Não foi uma batida normal. Foi aquele tipo de batida forte e seca, oficial. Aquele tipo de som que te dá um aperto no estômago. O meu pai abriu a porta, e lá estavam 2 polícias, e uma mulher vestida de fato. Pediram para falar com ele em privado. No início, consegui ouvir as vozes na cozinha, mas não dava para entender o que diziam. Até que o meu pai me chamou. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dele. Era como se estivesse a olhar para um estranho. A mulher do fato apresentou-se. Disse que era do CPS, Child Protective Services, Proteção de Menores, e que precisavam de me fazer algumas perguntas sobre a minha relação com a Ain. Afinal,
Ayn tinha ido falar com o orientador da escola e contado que eu, foda-se, isto ainda é difícil de escrever. Ela disse-lhes que eu lhe tocava de forma inapropriada. Disse que era por isso que eu passava tanto tempo no quarto, com a porta trancada, que eu a obrigava a ir para lá comigo. E o resto, bem, dá para imaginar. Disse-lhes que eu a ameaçava, que se contasse a alguém ia magoá-la. Disse que era por isso que eu era tão agressivo com os rapazes que gostavam dela. Até disse que eu usava a eletrônica como desculpa, que os fios e os zip-ties no meu quarto não eram para projetos, mas para outra coisa. O meu pai não me defendeu, nem sequer hesitou. Ficou ali, a acenar com a cabeça enquanto eles falavam, como se de repente tudo fizesse sentido para ele. As horas que eu passava no quarto, a porta trancada, o facto de proteger tanto a... Na cabeça dele, juntou todas as peças e criou um monstro. Tentei explicar, mostrei-lhes os meus projetos, o rádio meio desmontado na minha secretária, as caixas cheias de circuitos e componentes antigos. Tentei contar como a costumava sentar-se comigo, ver-me trabalhar, ajudar-me a organizar as peças, mas eles já tinham decidido tudo antes de eu abrir a boca. A mulher do CPS começou com perguntas manipuladoras. Fizeste-a em sentir-se especial ao deixá-la ajudar-te? Dizias-lhe que ela era diferente das outras raparigas? Tudo o que eu dizia só fazia soar pior. Quando mencionaram o dia em que eu tinha empurrado Jake, percebi que Ayn também tinha distorcido essa história. Disse que eu estava com ciúmes, que eu não suportava vê-la interessada noutros rapazes, que eu não conseguia lidar com o facto de ela estar a crescer e a querer relacionamentos normais, que isso significava perder o controle sobre ela. O pior, ela tinha toda uma história montada. Dizia que ultimamente eu estava mais agressivo, porque ela se começava a afastar de mim, que eu a acusava de me trair, sempre que falava com outros rapazes. Nada daquilo era verdade, mas a forma como ela contava, até eu quase acreditei. Perdi a cabeça, ali, à frente de toda a gente. E que merda estás a dizer? A minha voz falhou, não por raiva, mas por puro choque. Ela não olhava para mim. Olha para mim. Ela manteve os olhos no chão, braços cruzados contra o peito, como se fosse uma miúda frágil, que precisava de proteção. Aquele teatrinho só me deixou mais furioso. Tu sabes que isto não é verdade. Sabes? Virei-me para o meu pai, desesperado. Pai, por favor, tu conheces-me. Eu nunca. A voz dele saiu baixa, fria, sem raiva, sem desilusão, só cansaço. Chega. Foi isso. Apenas chega. Dei um passo na direção dele. Ele levantou a mão, como se eu fosse um perigo. E aê, ela recuou. Aquele foi o momento em que percebi. Vocês não podem estar a acreditar nisto. A minha voz saiu fraca. Já não havia luta em mim. Olhei para... Realmente olhei para ela. Ela ainda evitava os meus olhos. Por que é que estás a fazer isto? Sussurrei. Por um instante, pareceu que ia responder, que ia dizer alguma coisa, talvez até recuar. Mas depois olhou para o nosso pai, para a mulher do CPS, para os polícias na nossa sala. E foi aí que ela dobrou a aposta. Os olhos encheram-se de lágrimas. Respirou fundo. A voz dela saiu num fio. Desculpa, Eric. E nesse instante, eu percebi tudo. Ela não ia voltar atrás. Porque era tarde demais. Porque já estava demasiado envolvida. Porque estava com medo das consequências. Ri. Naquele momento, eu simplesmente ri. Uau, tu vais mesmo fazer isto. Tu vais mesmo até o fim com isto. Ela apertou os braços contra o peito, como se estivesse a proteger-se de mim. O meu pai cerrou a mandíbula. Vai buscar as tuas coisas. Vamos para a esquadra. E foi isso. Sem julgamento. Sem provas. Sem perguntas reais. Só o meu pai a levar-me até a polícia em silêncio. Como se eu já fosse culpado. Como se eu fosse um estranho. Como se eu nunca tivesse sido seu filho. A caminho da esquadra. Tudo em que conseguia pensar era como tudo encaixava perfeitamente para eles. O irmão mais velho e solitário, que passava o tempo trancado no quarto. O hobby estranho, cheio de ferramentas e fios. A proteção exagerada. A relação próxima com a irmã, que de repente se tinha tornado um pesadelo. Eles não viam a verdade. Viam apenas o que queriam ver. A sala de interrogatório era exatamente como nos filmes. Deixarão-me ali sentado durante horas. Ou pelo menos foi o que pareceu, antes de 2 detetives entrarem. O primeiro, o detetive Rivers, fazia o papel de polícia bom. Dizia coisas como: só queremos entender o que aconteceu, Eric. Ajuda-nos a ajudar-te. A outra detetive, nem me lembro do nome, só ficou ali, a tirar notas. Olhava para mim como se eu fosse lixo. Rivers começou a falar sobre o meu hobby. Conta-me sobre as coisas que costumas construir. Tentou soar interessado. Expliquei sobre reparar rádios antigos, montar circuitos simples, coisas básicas. E ajudava-te nesses projetos. Sim, organizava as peças, segurava coisas enquanto eu soldava.
Gostava de aprender. A outra detetive interrompeu. Então deixavas a tua irmã sozinha no teu quarto, com a porta trancada, a mexer no teu equipamento? Foi aí que percebi como estavam a distorcer tudo. De repente, tudo que era normal parecia errado. Continuaram a insistir na porta trancada. Expliquei que trancava porque tinha ferramentas caras, porque o meu pai pegava nas minhas coisas e nunca as devolvia. Mas Rivers apertou os olhos. A voz dele endureceu. Ou será que trancavas por outro motivo? Tinha um dossiê cheio de provas. Relatos sobre como eu teria começado a tocar na minha irmã, quando ela tinha 12 anos. Disseram que foi nessa altura que ela começou a interessar-se pelos meus projetos, que eu usava a eletrônica para isolar, que a fazia sentir-se especial, ensinando-lhe coisas que ninguém mais sabia. Isto é absurdo! Gritei. Ela é minha irmã. Eu ensinava porque ela queria aprender. A detetive inclinou-se para a frente. Ela queria aprender eletrônica. Ou tinha medo do que aconteceria se não aprendesse. Depois trouxeram um incidente com o Jake. Mas na versão deles, eu tinha atacado o rapaz, porque ele estava a roubar-me a minha irmã. Tinha declarações de colegas da E, dizendo que eu era possessivo, que afugentava qualquer rapaz que tentasse aproximar-se dela. Rivers puxou umas fotos, tiradas naquela manhã. O meu quarto. Fizeram-no parecer um tipo de câmara de tortura. Zons das minhas ferramentas. Os fios. Os zip-ties que usava para organizar cabos. Até os meus apontamentos de projetos. Nos registros deles pareciam algo sinistro. O teu pai disse-nos que passavas horas sozinho com a E neste quarto. Rivers inclinou-se para a frente. Queres contar-nos o que realmente acontecia aqui? Perdi a cabeça. Comecei a gritar, a dizer que estavam a transformar coisas normais entre irmãos numa coisa nojenta. Rivers apenas acenou com a cabeça, como se eu tivesse acabado de confirmar alguma coisa. Clássica reação defensiva. Murmurou para a colega. Depois falaram das minhas notas, da falta de amigos, das horas sozinho no quarto. Construíram um perfil inteiro, de um tipo isolado, instável, obcecado pela irmã. Eles não estavam apenas a investigar, estavam a montar um caso. E quanto mais eu negava, mais culpado parecia. A minha advogada, se é que se podia chamar isso, mal tentou lutar por mim. Precisamos de considerar um acordo, disse ela como se fosse a única opção. Se isto for a tribunal, podes apanhar 20 anos de prisão. Horas depois, Rivers disse: Olha, Eric, é o seguinte, temos provas suficientes para te acusar. Acusações graves. Mas se trabalhares conosco, se admitires e mostrares arrependimento, podemos ajudar-te. Eu não fiz nada de errado, disse pela 100ª vez. Rivers cruzou os braços. Então explica. Por que é que a inventaria tudo isto? Não consegui, porque não fazia sentido. A minha irmã, a pessoa que sempre protegi, que ficava acordada, só para ter a certeza de que eu chegava bem a casa. Por que é que ela estava a fazer isto? A parte seguinte. É um borrão. Houve reuniões com advogados. Os meus pais contrataram um para mim, disseram que eu tinha de encontrar o meu próprio. O defensor público que me deram. Tinha acabado de sair da faculdade. E já me considerava culpado. Temos de ser realistas, disse ela sem rodeios. Os júris acreditam nas vítimas. A é jovem, emocional e convincente. Explicou as minhas opções. Podia lutar, mas deixou claro que ganhar seria quase impossível. Se fores a tribunal e perderes, podes apanhar 20 anos de prisão. O acordo era a única misericórdia que me ofereciam. 5 anos de liberdade condicional. Nome no registro para sempre, mas sem prisão. Se fores a tribunal e perderes, avisou ela, não vais ter outra oportunidade. Nem os meus pais estavam do meu lado. O meu pai limitou-se a abanar a cabeça. Não faças a tua irmã passar por um julgamento. Mas eu sou inocente. Gritei. Todos dizem isso, respondeu a advogada, sem sequer levantar os olhos dos papéis. Temos o testemunho da tua irmã, documentação sobre mudanças no comportamento dela, testemunhas que dizem que eras possessivo. Nenhum júri vai acreditar em ti, em vez de numa rapariga traumatizada de 16 anos. O meu pai visitou-me uma vez, antes de eu aceitar o acordo. Desde o dia em que me deixou na esquadra, não o tinha visto mais. Por um momento, achei que ele finalmente tivesse percebido a verdade. Mas não. Admite o que fizeste, Eric. Não faças a tua irmã passar por um julgamento. Pai, por favor, tu conheces-me. Sabes que eu nunca. Ele cortou-me. Eu achava que te conhecia. Acho que não conhecia. Essa foi a última conversa real que tive com o meu pai. 2 dias depois, aceitei o acordo. Declarei-me no conteste a acusação de abuso sexual de menor. 5 anos de liberdade condicional. O meu nome no registro para o resto da vida. Alguns de vocês podem perguntar: se eras inocente, por que aceitaste? A verdade? Eles destroem-te. Pegam em cada detalhe normal da tua vida e torcem-no até que tu próprio começas a duvidar da tua memória. E quando toda a gente
A tua família, a polícia, até o teu próprio advogado. Acredita que és culpado. Começas a perguntar-te se lutar faz algum sentido. Estar na lista destrói a tua vida, de formas que ninguém imagina. Todos falam das grandes coisas. Não podes viver perto de escolas. Não podes trabalhar em certos empregos. Mas são as pequenas coisas que realmente te destroem. O primeiro apartamento que tentei alugar depois de tudo. A senhora estava pronta para me deixar assinar o contrato. Depois fez a verificação de antecedentes. Ainda me lembro da cara dela. Quando viu que apareceu, ela deu um passo atrás. Como se eu fosse atacá-la ali mesmo, no escritório. Desculpe, disse ela. Tenho netos que me visitam. Tenho a certeza que compreende. E assim, essa tornou-se a minha vida. As pessoas a dizerem desculpa, enquanto me tratavam como um monstro. Arranjar trabalho foi um pesadelo. A maioria das empresas nem sequer olhava para a minha candidatura, quando viam que eu tinha de assinalar aquela caixa. As poucas entrevistas que consegui, acabavam todas da mesma maneira. Ligamos para si. Nunca ligavam. Até que conheci o Mike. Tinha uma pequena fábrica, e contratava pessoas que mais ninguém queria. Ex-presidiários, tóxico-dependentes em recuperação, gajos como eu. O salário era uma miséria, o trabalho era duro, mas pelo menos era alguma coisa. No primeiro dia, Mike olhou-me nos olhos e disse: "Não quero saber do que fizeste. Só aparece há horas e faz o teu trabalho." Trabalhei lá quase 2 anos, até que alguém descobriu sobre mim, e começou a espalhar rumores. Dizia aos outros funcionários que não deviam ter de trabalhar com alguém como eu, que eu era perigoso. Mike tentou defender-me, mas no fim, não posso arriscar perder toda a fábrica. Acabou por me despedir, pelo menos deu-me uma boa indenização. Perdi o meu apartamento logo depois disso. Acabei a viver no carro durante algum tempo. O meu melhor amigo passou a ser um cartão do Planet Fitness, $10 por mês, para ter um sítio onde tomar banho e usar a casa de banho. Dormia no parque de estacionamento, de um Walmart aberto 24 horas. Se não causasses problemas, a segurança deixava-te em paz. Mas o pior não foi a parte prática. Foi ver a vida continuar sem mim. Através de amigos em comum no Facebook, antes de me banirem, vi-a formar-se com distinção, a conseguir uma bolsa completa para a universidade, a conhecer um tipo rico, o Billy, num evento do campus. Enquanto isso, eu comia ravioli frio de lata dentro do meu carro. Tentava descobrir onde estacionar naquela noite, sem ser incomodado pela polícia. Cometi o erro de tentar namorar uma vez. Conheci uma rapariga, a Sarah, num dos meus trabalhos. Era simpática. Não fazia muitas perguntas sobre o meu passado. Saímos algumas vezes. Estava a correr bem, até ao dia em que ela perguntou por que é que eu verificava sempre o endereço. De onde íamos? Decidi ser honesto. Expliquei sobre a lista, como tinha de ter cuidado com os sítios onde ia. Tentei dizer-lhe que era inocente, que tudo tinha sido uma acusação falsa. Ela disse que precisava de tempo para pensar. No dia seguinte, o irmão dela e 2 amigos apareceram no meu trabalho. Tive de me despedir. Depois disso, comecei a passar mais tempo numa biblioteca. A bibliotecária de lá percebeu a minha situação. Nunca disse nada, mas deixava livros que achava que eu ia gostar, no carrinho de devoluções. Muitos manuais técnicos, livros sobre eletrônica. Acho que percebeu o tipo de coisas que eu lia. Um dia, viu-me a pesquisar cursos online. Sentou-se ao meu lado e ajudou-me a encontrar cursos gratuitos que eu podia fazer. Educação é um direito de todos, disse ela. Foi a única pessoa que me tratou como um ser humano. Em anos, comecei a aprender sobre criptomoeda. Percebi que era algo que podia fazer, sem que ninguém verificasse o meu passado. Acontece que tinha jeito para entender o lado técnico da coisa. Ganhei algum dinheiro com trading aqui e ali. Mas sabem o que mais me destruiu? Ver os comentários nas redes sociais da EN. Todas aquelas pessoas a falarem de como ela era corajosa, de como era incrível ter superado o trauma e sido bem-sucedida. Ela até escreveu um artigo para o jornal da universidade sobre ser uma sobrevivente. Chamavam-lhe inspiração. Enquanto isso, eu estava apenas a tentar sobreviver. Engraçado, não é? Já pensei em tentar limpar o meu nome. Mas quem acreditaria em mim? Ah, era a estudante universitária perfeita, bem-sucedida, admirada. E eu, só mais um anormal a viver no carro. O sistema não quer saber de pessoas como eu. Foi assim que passei grande parte dos meus 20 anos. De trabalho em trabalho, de cidade em cidade. Nunca ficando tempo suficiente para que descobrissem sobre mim. Nunca fazendo amigos. Porque para quê? Eles acabariam por ir embora de qualquer forma. À noite, deitado no carro, olhava para fotos antigas no telemóvel. Fotos da minha infância. Fotos minhas e da E quando éramos crianças. Tentava perceber onde tudo tinha corrido mal. O que podia ter feito de diferente. É isso que estar na lista faz contigo. Não só te tira a liberdade. Tira-te o passado, o futuro, a tua identidade. Deixas de ser uma pessoa.
Passas a ser uma etiqueta. Mas, de repente, tudo mudou. Era uma terça-feira normal. Eu estava no trabalho. Tinha encontrado outro emprego numa fábrica. Desta vez, melhor que o último. Foi então que recebi o e-mail. Um investigador privado. Quase o apaguei, achei que era spam. Mas algo fez-me lê-lo. Dizia que tinha sido contratado pelo marido da o Billy para investigar o passado dela. Ela andava a agir de forma estranha ultimamente. E o Billy começou a suspeitar. O detetive, vamos chamá-lo de Frank, tinha encontrado inconsistências na história dela. E queria falar comigo. Ignorei. Já tinha tido gente suficiente a foder com a minha vida. Mas depois ele enviou outro e-mail. Desta vez com provas. Documentos do tribunal. Ficheiros do caso. Coisas que eu nunca tinha visto antes. Marcamos encontro num diner nos arredores da cidade. Frank apareceu com uma pasta gigantesca de documentos. A história da tua irmã está a desmoronar-se, disse ele, espalhando os papéis na mesa. Faço isto há 30 anos. Nunca vi alguém estragar tanto a própria mentira. Ai, tinha sido descuidada. Muito descuidada. As datas que ela deu não batiam certo com os registros da escola. Os depoimentos das amigas dela mudavam cada vez que ela contava a história. Mas o que me apanhou completamente de surpresa foi isto. Lembras-te do Jake? O rapaz do secundário que andava atrás dela? Aquele que tentei afastar? Acontece que ele não era apenas um gajo qualquer. A estava a namorar com ele em segredo. E mais do que isso, ela foi apanhada dentro do carro dele, a fazer coisas que não devia estar a fazer. Ela entrou em pânico. Tinha certeza de que eu ia contar aos nossos pais. Talvez porque sabia que eu sempre fui protetor, ou talvez por puro desespero. Ela precisava de uma distração, algo grande o suficiente, chocante o suficiente, algo que garantisse que ninguém sequer pensaria no Jake. Então, inventou as acusações. Sabia que assim que aquelas palavras fossem ditas, nada mais importaria. Frank tinha mensagens de texto da Anne com as amigas, prints que ela achava que tinham sido apagados. Nas mensagens, ela literalmente planeava tudo. Dizia que precisava de uma opção nuclear para me calar. Ela não esperava que isto fosse tão longe, disse Frank enquanto lia os textos. Pelo que parece, achava que só iam mandar-te viver com os parentes ou algo assim. Mas quando teu pai decidiu acabar contigo de vez, ela ficou demasiado assustada para voltar atrás. Fiquei ali sentado, a olhar para aquelas provas. Provas do que eu sempre soube. Frank continuou. O Billy contratou-me, porque ela tem agido de forma estranha ultimamente. Anda a beber demasiado. Anda paranoica. Uma noite, ele encontrou-a a chorar, enquanto olhava para fotos antigas da família. Perguntou sobre ti, e ela simplesmente bloqueou. Foi aí que ele me ligou. Então Frank puxou um último documento. Uma confissão assinada pela... Billy confrontou-a com as provas. Ela desmoronou e contou-lhe tudo. Preciso que percebas uma coisa, disse Frank. Isto não vai corrigir tudo como num passe de magia. O sistema judicial não gosta de admitir que errou. Mas é um começo. Deixou-me com cópias de tudo. Passei a noite inteira a ler. As mensagens onde ela planeava tudo. A confissão onde finalmente admitia a verdade. Até encontrei uns posts dela num fórum, a perguntar como fazer acusações de abuso parecerem mais credíveis. No dia seguinte, telefonei a um advogado. Desta vez, R$1. Não um defensor público, que já tinha decidido que eu era culpado. Antes de sequer me ouvir, entramos com um pedido de anulação da condenação. As novas provas eram fortes. A confissão da as inconsistências que o Frank tinha encontrado. Tudo isso era suficiente para limpar o meu registro e remover o meu nome da lista. Foram meses de audiências. Mas, no fim, o juiz decidiu a meu favor. O meu registro foi apagado. Eu devia ter sentido alívio. Devia ter sentido alguma coisa. Mas tudo o que conseguia pensar era: quanto tempo demorou? O quanto eu perdi? Uma semana depois, recebi um envelope no correio, sem remetente. Mas eu sabia de quem era antes mesmo de o abrir. Os meus pais. O primeiro contato em 10 anos. As minhas mãos tremiam ao rasgar o envelope. Mas não era excitação. Era puro desacreditar. Lá dentro, encontrei uma carta, escrita na caligrafia dura e impessoal do meu pai. Queriam reencontrar-me. Anne tinha finalmente contado a verdade. Bom, parte da verdade. Ela tinha contado uma versão suavizada. Pintou-se como uma miúda assustada, que cometeu um erro terrível. Nada sobre as mentiras calculadas. Nada sobre os anos de sofrimento que me fez passar. Mas, aparentemente, foi o suficiente para finalmente acreditarem na minha inocência. Dentro do envelope, um cheque de $50.000. Provavelmente para eles, parecia um valor generoso. Como se pudesse apagar uma década, a ser tratado como um monstro. Como se pudesse comprar os anos roubados. A minha dignidade, a minha vida. Olhei para o cheque contra a luz. Depois, ri-me. Nada tinha mudado. Eles ainda achavam que problemas podiam ser resolvidos com um número.
Mas dinheiro não era o que eu precisava. O que eu precisava era que a verdade fosse conhecida, e precisava de ouvir isso da boca de outra pessoa. Peguei no número do Frank e liguei. As minhas mãos tremiam enquanto descava. Ele atendeu após alguns toques. A voz cansada. Billy, sou Eric. Um longo silêncio. Depois, cautelosamente. Eric, quem? Deixei aquilo doer por um segundo. Depois respondi. O irmão da... Outro silêncio. Depois, uma risada baixa. Sem humor. Engraçado. Disse ele. Porque a E nunca mencionou que tinha um irmão. Nunca mencionou família nenhuma. Engoli a raiva que subiu de imediato ao peito. Claro, faz sentido. Não podes ter os esqueletos no armário. A andar por aí a contar histórias, não é? Billy soltou um suspiro pesado. Asterisco asterisco Jesus. Eu sabia que ela escondia coisas. Mas isto... Estive casado com esta mulher durante anos. Tive um filho com ela. E nem sequer sabia que ela tinha um irmão. Asterisco asterisco. Não um que ela não tivesse destruído completamente. Respondi num tom seco. Houve um silêncio antes dele murmurar. Isto é inacreditável. A voz dele estava tensa. Aquele tipo de tensão de quem percebe, de repente, o quanto foi enganado. Depois, suspirou. Quando voltou a falar, a voz era firme, decidida. Vou pedir o divórcio. Fiquei em silêncio por um momento. Deixei o peso das palavras dele assentar. Depois, finalmente, assenti, mesmo sabendo que ele não me podia ver. Bom, disse, tu mereces melhor. E desliguei. Não havia mais nada a dizer, mas ao pousar o telefone, uma estranha sensação de alívio espalhou-se pelo meu corpo. Depois, descobri as redes sociais dela e desativei todas as contas, mas não antes de ver o último post da... Uma longa desculpa pública. Falava sobre como se tinha lembrado mal das coisas quando era adolescente. Pintou-se mais uma vez como a vítima, uma pobre rapariga confusa, que cometeu um erro terrível, mas que agora tinha a coragem de dizer a verdade. Depois disso, a vida perfeita dela começou a desmoronar-se. Billy avançou com o divórcio. A escola onde ela trabalhava. Sim, ela tornou-se professora. Imaginem isso. Pediu-lhe para se demitir. Afinal, não gostam de ter professoras que admitem ter feito falsas acusações de abuso. Mais tarde, descobri que o Billy ficou com a custódia total do filho deles. Usou a confissão da... para provar que ela era instável. Ela tentou lutar, mas a investigação do Frank tinha revelado outras mentiras. Muitas. A verdade? A E mentia sobre tudo. Não só sobre mim. Inventava histórias sobre outras pessoas também. Era um padrão. Sempre que algo não corria como ela queria, acusava alguém de alguma coisa. Algumas pessoas perguntaram, por que é que ela finalmente confessou? Segundo Frank, os meus pais começaram a reparar em certas coisas. A E estava estranha há meses. Desaparecia por horas sem explicação. Tinha explosões de raiva do nada. Bebia demasiado em reuniões de família. Mas o golpe final foi quando ela escorregou. Durante uma discussão acalorada com a minha mãe, ela disse algo como, o Eric não teria sofrido tanto se o pai não tivesse exagerado. A minha mãe congelou. A pressionou por mais detalhes. A E tentou voltar atrás. Mas já era tarde demais. A dúvida tinha sido plantada. O meu pai, sempre controlador, começou a investigar. Falou com pessoas do passado da... Até ligou para antigas amigas dela do secundário. E, de repente, as rachaduras começaram a aparecer. Quando Billy contratou Frank, a Anne já estava em colapso, a tentar remendar uma mentira, que se desmoronava rapidamente. Então, quando Billy a confrontou com as provas, as mensagens, as inconsistências, os registros que ela achava que tinham desaparecido, ela desabou. Foi nesse momento que o meu telefone tocou. Era minha mãe, a voz trêmula, como se tivesse passado horas a chorar. Eric, por favor, precisamos de falar. Estive prestes a desligar, mas algo no tom dela fez-me ficar na linha. Ela começou a desabafar sobre sobre como ela finalmente lhes contou a versão dela, como admitiu que tinha cometido erros, mas que era só uma rapariga assustada e confusa. Ela já não é a mesma pessoa. Insistiu a minha mãe. Ela está partida, Eric. Ela chora todos os dias. Ela sabe que te destruiu, e mal consegue viver consigo mesma. Depois, eles pediram, não pode simplesmente perdoá-la? Aquilo fez-me ferver o sangue. Perdoar? Como se ela tivesse batido com o meu carro, como se tivesse roubado algum dinheiro, como se não tivesse destruído a minha vida inteira, deixado-me em ruínas, enquanto ela seguia em frente e se fazia de vítima durante anos. Vocês não percebem, continuou a minha mãe. Ela também está a sofrer agora. Foi nesse momento que decidi encontrá-los. Não para ter fecho emocional, não para reconstruir laços familiares. Queria que eles soubessem exatamente o que me fizeram. Está bem, disse, vamos encontrar-nos. Mas eu já sabia como ia acabar. Marcamos encontro num restaurante, a meio caminho entre as nossas cidades.
A minha mãe começou a chorar, assim que me viu. O meu pai? Só ficou ali sentado. Parecia velho e acabado. Afinal, ver o teu filho favorito virar um mentiroso manipulado deve fazer isso contigo. A minha mãe tentou abraçar-me. Afastei-me. Vamos só sentar-nos, disse. Eles tinham um discurso inteiro preparado. Falaram sobre como estavam arrependidos, como deviam ter acreditado em mim, como queriam reconstruir a família. O meu pai até puxou o livro de cheques outra vez, como se atirar dinheiro ao problema fosse resolver tudo. Guarda isso, disse-lhe. Não vim aqui pelo teu dinheiro. A minha mãe continuou com desculpas. Só estávamos a tentar proteger a tua irmã. Fizemos o que achávamos certo na altura. Deixei-os falar. Depois puxei a pasta que o Frank me deu e comecei a ler em voz alta as mensagens aquelas onde planeava tudo. Vi os rostos deles mudarem quando perceberam o quão bem a sua filha perfeita os tinha enganado. Ela estava assustada. Disse a minha mãe. Era só uma criança. E eu? Perguntei. Eu era só um adulto? Onde estava a minha proteção? Onde estava o benefício da dúvida para mim? O meu pai tentou intervir. Filho, sabemos que erramos. Queremos corrigir isso. Corrigir? Ri-me. Podem devolver-me os meus 20 anos? Apagar o registro? Devolver os trabalhos que perdi? Fazer com que as pessoas não me tenham tratado como lixo? Eles ficaram calados. Pela primeira vez. Sem desculpas. Contei-lhes tudo. O tempo que vivi no carro. Os banhos no Planet Fitness. A comida fria. Porque não podia pagar um apartamento com cozinha. Mostrei-lhes as cicatrizes nos pulsos. Da pior fase da minha vida. A minha mãe vomitou na casa de banho do restaurante. Pela primeira vez em anos. Os meus pais foram forçados a encarar a verdade. Que atiraram o próprio filho fora sem hesitar. Que a filha dourada nunca foi dourada. Vi-os ali sentados. Em silêncio. O mundo deles a desmoronar-se em tempo real. Vocês fizeram isto, disse eu, a voz estável. Vocês deixaram acontecer. O meu pai parecia querer argumentar. Parecia que queria defender-se. Mas pela primeira vez não fez. Ele simplesmente olhou para a mesa, com a mandíbula tensa. A minha mãe, no entanto, ainda tentou. Eric, nós estávamos só a tentar proteger a tua irmã. Pensávamos que estávamos a fazer o que era certo. Eu reclinei-me na cadeira soltando um suspiro lento. Sabes qual é a pior parte? Eu entendo. Se eu realmente fosse algum tipo de monstro, vocês estariam a fazer o que qualquer pai decente faria. Mas vocês nunca me deram uma chance. Nem uma única vez. Decidiram que eu era culpado. Porque era mais fácil do que questionar a Anne. E deixarão me apodrecer por isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Estávamos errados, ela sussurrou. Fomos tão errados. Deixei a frase pairar no ar por um momento. Porque sim, eles estavam errados. Estavam mais do que errados. Mas nada do que dissessem agora podia desfazer o que eu perdi. Aqueles 10 anos da minha vida, onde eu não fui uma pessoa. Só uma etiqueta. A minha mãe estendeu a mão, tentando alcançar-me pela mesa. A mão a tremer. Por favor, Eric. Não podemos mudar o passado. Mas ainda somos os teus pais. Podemos ao menos tentar corrigir isto? Afastei a minha mão antes que ela me tocasse. Corrigir? Ri-me. Diz-me, mãe. Como é que corrige em 10 anos? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O meu pai finalmente falou. Tens todo o direito de nos odiar. A voz dele estava rouca, envelhecida. Mas ainda somos a tua família. Abanei a cabeça sem palavras. Vocês deixaram de ser a minha família. No momento em que decidiram que eu não valia a pena lutar por. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Eles esperavam raiva. Talvez até gritar. Mas eu já tinha superado tudo isso. Não precisava de gritar. Eles estavam a afogar-se na sua própria culpa. Sem eu dizer mais nada. Foi então que a minha mãe jogou a última carta. A Anne também está a sofrer, Eric. Eu olhei para ela. Claro que ela ia dizer isso. Claro que ia. Ela perdeu tudo, continuou ela. O casamento dela, a carreira, os amigos. Ela merece. Cortei-a no meio da frase. A voz fria. Ela fez uma escolha. Dizendo isso, olhei diretamente para os dois. Ela mentiu e eu paguei o preço. Mas vocês. Foquei-me no meu pai, que se afastou um pouco ao meu olhar. Vocês fizeram uma escolha também. Acreditaram nela sem pensar 2 vezes. Deixaram que me levassem sem hesitar. O meu pai fechou os olhos por um momento, como se tentasse bloquear a verdade. A voz da minha mãe mal passava de um sussurro. Ela não é mais a mesma pessoa. Soltei uma risada seca. Eu também não sou. E essa foi a verdadeira tragédia. Não foi? A pessoa que eles conheciam. O rapaz que passava horas no quarto a consertar rádios. Que teria feito qualquer coisa pela sua irmãzinha. Esse já não existia. Já o tinham enterrado há uma década. Quando deixaram os polícias levarem-me. Peguei no cheque, que o meu pai tinha posto na mesa mais cedo. $50.000. Um número que eles provavelmente retiraram do nada, achando que o dinheiro poderia apagar o que tinham feito. Olhei para ele por um segundo. Depois rasguei-o ao meio.
Eu não preciso do vosso dinheiro. Não preciso de nada de vocês. A minha mãe começou a chorar, e o meu pai não disse nada. Simplesmente ficou ali sentado, como um homem que finalmente percebeu que perdeu algo que nunca conseguiria recuperar. Levantei-me. Vocês fizeram a vossa escolha, disse eu em voz baixa. Agora tem de viver com isso. Saí de lá, sem olhar para trás. Não senti nada quando saí do restaurante. Não foi uma onda de vitória, nem um alívio apesar dos meus ombros. Simplesmente nada. E talvez isso tenha sido o verdadeiro fecho. Algumas semanas depois, recebi uma carta pelo correio, sem remetente. Mas eu sabia de quem era antes de sequer abrir. Era da... Olhei para o envelope durante um bom tempo, antes de finalmente o abrir. A carta dentro era curta. Não espero que me perdoes. Só queria dizer que sinto muito. Foi isso. Sem desculpas. Sem explicações. Só isso. Segurei-a por um momento. Depois coloquei-a de lado. E nunca mais escrevi de volta. E sim, a vida não se tornou magicamente perfeita depois disso. O dano já tinha sido feito. E eu ia carregar para sempre as cicatrizes desses 10 anos. Mas finalmente eu estava livre. Realmente livre. Com o meu registro apagado. Podia finalmente viver, sem o peso do meu passado a pairar sobre mim. Mudei-me para uma nova cidade. Comecei do zero. Construí o meu negócio de reparação de eletrônica, do chão até o topo, e nunca mais olhei para trás. Os meus pais, tudo o que aconteceu, eles tornaram-se fantasmas de uma vida que eu tinha deixado para trás. Talvez um dia eu pensasse neles e sentisse algo. Mas por agora, eu finalmente estava a viver a minha vida nos meus próprios termos. E isso, para mim, era suficiente.